Fala galera, olha eu aqui mais uma vez, tudo bem com vocês? Sou o David, professor de desenho e estou trabalhando com vocês as aulas de perspectiva artística. Que legal, estamos na parte de volumetria dos sólidos, né? É o primeiro sólido ainda, estamos na estrutura cúbica e estamos entendendo exatamente o que acontece quando você tem uma incidência de luz, tanto pode ser ela natural ou artificial, tocando no objeto, né? Na forma cúbica. O que acontece quando toca na face, o que acontece quando toca na aresta e o que acontece quando toca no vértice, né? Isso é muito importante para vocês que querem entender e conseguir manipular, né, da maneira como vocês acharem interessante, um desenho qualquer, um motivo qualquer. Isso aqui agora estamos nas formas básicas, porém, logo logo vocês vão poder utilizar em qualquer coisa, qualquer possibilidade, né? Qualquer motivo aí que for pensado por vocês. Esse aqui é o exercício 4, por quê? Porque na aula passada eu quis, né, para ficar mais assim, dinâmico, a aula ser pelo menos, né, com 30 minutos tá massa. Eu dividi ela para duas, que seria aqui agora a aula da ausência e incidência de luz natural e artificial na estrutura do cubo, relacionado a um, tipo assim, quando está ajustado a um plano e com a atmosfera, ou seja, de uma maneira mais realista, né? Não estamos mais pensando na ideia da forma no espaço sem nada para interferir. Agora sim, tem luz, tem atmosfera e tem rebatimento de planos, entre outras coisas. A gente pode pensar e ir associando. Trabalhei com, fiz como se fosse como se fosse um vão de uma sala ou um quarto, tanto faz, né? Eu trabalhei com essa ideia de duas paredes e o chão, né? Fazer a mesma coisa aqui, só que nesse caso aqui agora eu vou trabalhar a luz artificial. Estamos nas outras duas, na outra aula, os dois outros desenhos, aqui está aqui do lado, foram desenhos com luz natural, luz do sol. Vamos para a luz artificial agora. Ok. Ou seja, eu vou ter aqui tipo uma lanterna, uma luminária, eu não sei, qualquer coisa que não seja a luz do sol. Tá? De noite não tem luz do sol, é só nem luz da lua também, vamos imaginar que não tem luz da lua. Só os objetos e luz artificial. Bom, o primeiro passo é criar as formas, né? Então vamos fazer aqui algumas caixas. Lembrando que eu não preciso mais, a partir da última aula de construção, eu já não tenho a necessidade, né? Eu já não tenho mais uma necessidade de utilizar linhas auxiliares, nem ponto de fuga para representar as formas. Simplesmente eu sei o que acontece e eu represento utilizando essa ideia mentalmente, né? Eu tenho que utilizar o meu entendimento do que seria essas distorções. O que seriam essas distorções? E aí eu transformo isso em representação com linhas, né? Eu imagino, eu não preciso fazer mais todas aquela estrutura, aquelas linhas auxiliares e tudo mais. Então agora eu só penso, eu tenho que pensar aqui, ó, bom, eu tenho neste ângulo o que acontece aqui com ponto, o que acontece com ponto para este ângulo, e assim eu vou construindo as peças, né? Eu vou tentar fazer dessa vez as 6 aqui no papel só, né? Vou tentar. Se não der também eu pego outro papel, não problema não. A ideia é, quer dizer, não é que era economizar, mas era economizar tempo e tirar papel, não era nem papel, porque papel a gente tem à vontade aqui, mas poder economizar também, né? A natureza agradece. Vamos lá, minha borrachinha caiu aqui, peraí, deixa eu pegar a borrachinha. Porque você caiu, borrachinha. Está aqui conosco. Duas caixas, vou fazer mais uma. Aqui embaixo. Imaginar aqui as linhas auxiliares, né? Para representar essa forma aqui.
E vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Tentar. Deixa eu tentar aqui mais uma peça. Tô achando essa fora do esquema das outras, mas tudo bem. Vamos lá, pode ter tido alguma coisa ali embaixo, ela sofreu uma deformação. Vou deixar essa aqui mais estreita desse lado. Eu tenho mais uma, então eu já tenho 4, faltam mais 2. Vou trabalhar uma aqui no meio. Trabalhar uma mais frontal aqui. E a ideia é que eu faça a mesma coisa que eu fiz na aula passada, né? Eu vou entender a problemática de quando a luz toca no objeto aqui e vou tentar explicar e representar. Porém, nesse caso aqui, a diferença da aula passada para essa daqui, o exercício da aula passada, né? Para esse aqui é somente que aqui vamos trabalhar com luz artificial. A luz natural a gente trabalhou na aula passada, agora a luz artificial. Só esse detalhe. E diferente. Então, 6 cubos, hora de iluminá-los. Né? Se bem que aqui no caso todos estão bem representados, porque é como se eu não tivesse feito nada de luz. Aí vamos lá. Se eu tenho aqui um ponto de luz, vou começar. Vou pegar aqui um primeiro. Ponto de luz que eu peguei uma lanterna e coloquei aqui na frente. Eu peguei um abajur aqui, daqueles abajurzinhos. Coloquei um ponto de luz aqui na frente, ó, bem na frente, tocando exatamente nesse centro. O que acontece? Aí eu tenho que pensar, bom, essa caixa, ela é branca? Se ela for branca, então, à medida que vai saindo desse centro, se a luz for uma luz fraca, eu já começo a ter um tom bem suave aqui já de cinza ao redor, porque a luz, ela se propaga em sentido retilíneo, mas ela perde a intensidade. A luz artificial, ela perde a intensidade a partir do momento que ela sai do centro. Se for uma luz muito forte, tudo bem, ilumina tudo, beleza. Temos que pensar sempre nisso. É o quê? Que luz é essa? É uma luz muito artificial muito forte? É uma luz artificial muito fraca? Então eu vou saber como representar. A cor do objeto que você quer representar é branca, então trabalhe com um tom cinza bem sutil. Eu vou continuar isso aqui com um branco. Depois eu faço com outras cores, imaginando outras cores para a gente ver o que acontece. Bom, saiu disso aqui, o que é o ponto oposto ao ponto inicial de luz, né? Temos que pensar sempre nisso. Se a luz toca exatamente nesse quadrado de frente, o oposto seria esse quadrado aqui de trás. Esse é o quadrado mais escuro neste caso aqui. Também vai ficar bem escuro, né? Eu não vejo, mas eu sei que ele vai estar bem escuro. O que acontece com as outras faces? Não tem mais nenhum outro ponto de luz, somente esse aqui está iluminando essa peça nesse canto. Então o que acontece? Saindo daqui, eu tenho que imaginar que os raios se propagam em sentido retilíneo. Imaginem aqui, ó, uma base deitada aqui no chão, uma placa. E você tem um ponto de luz aqui em cima. Tem um ponto de luz aqui, uma lanterna, uma luminária. Aquela lumináriazinha, né? Tá ali no canto. Tá aqui iluminando isso aqui. Então, ó, os raios saem sentido retilíneo. Só que à medida que eles vão saindo desse ponto inicial aqui, ó, que é o mais próximo desse ponto de luz, esses raios têm uma tendência a perder o efeito da cor, né? O efeito da luz, a potência. Por quê? Porque ele está saindo do ângulo mais próximo. Esse ângulo mais próximo, à medida que ele vai abrindo, ó, ele vai perdendo essa intensidade. Então, à medida que ele vai se distanciando do centro, do ponto inicial, tem uma tendência a perder. E quando ele passa daqui, ó, vamos supor aqui, o final da mesa, não cubo. Quando ele passa daqui, ele passa direto, só que existe a atmosfera. A atmosfera, a gente sabe que ela contém micropartículas de água, né? Elas servem para, além de umedecer o ar, também para rebater essa luminosidade.
né? Chama-se de luminosidade atmosférica, que é simplesmente nada mais que a luz rebatida em todas essas infimamente micropartículas de água. Aqui nesse caso, como a luz artificial, ele vai fazer esse rebatimento? Sim, porém com intensidade bem menor do que de luz artificial. Então aqui eu já posso... Aí tem um chão, a luz bate aqui e volta, né? Provavelmente aqui embaixo, pensem nisso. Essa parte de baixo do objeto, ela vai ficar um pouco mais clara do que a parte de cima. Então vou começar aqui, ó, um tom cinza mais suave, um pouco mais intenso que aqui na frente. Vou escurecer mais aqui no fundo, aqui em cima, né? Até o meio também deixando ele um pouco mais escuro, porém aqui embaixo eu tenho que imaginar que aqui será uma área um pouco mais clara, porque a luz bate aqui no chão, volta aqui, tem o rebatimento, existe o rebatimento aqui nessa área, e aqui em cima não tem esse chão para rebater, mas tem a atmosfera, né? O que acontece com a face superior? A mesma coisa, eu vou imaginar, claro que não tem mais o chão para rebater, então eu vou trabalhar aqui um cinza mais escuro, até chegar aqui na frente, que ele já vai se tornando mais claro, porém não tão claro quanto o que seria a luz do sol. A luz do sol ela ilumina mais, eu posso deixar essa área mais clara, eu posso perceber essa caixa branca, mais branco aqui em cima, não tão escura. É porque aqui eu estou pensando só como esse objeto, o vão existe aqui, o espaço está aqui, a atmosfera está aqui, mas tudo que rebate ela, para mim, só está aqui embaixo, ó, nos lados. Então por isso que eu escureço aqui mais para o fundo, aqui em cima também escureço um pouco mais, deixo aqui embaixo um pouco mais claro, e aqui em cima a mesma coisa. Beleza, galera? Isso tudo é um conhecimento que é necessário para quando você vai desenhar outras coisas mais complexas. Estamos aprendendo nas formas básicas para que a gente possa utilizar de maneira bem natural quando formos fazer qualquer outro tipo de desenho, qualquer outro motivo de desenho. É por isso que eu faço aqui com vocês, né? É por isso que eu digo que o básico do básico sempre é mais importante do que o mais avançado. Não que o mais avançado não seja, mas se você entende bem o básico, o avançado vai vir naturalmente. Essa face aqui é a mesma coisa que essa aqui, ó. Lá no fundo ele vai estar um pouco mais intenso, né? E aí eu vou trazendo para frente mais suave. E aqui embaixo, na frente, embaixo, do lado, né? Na frente que eu digo mais próximo à frente, vai ficar um pouco mais claro porque essa luz que tocou no chão, ela volta. Então ela bate aqui um pouco mais, ela fica um pouco mais clara. Eu espero que esteja ficando claro isso aqui para vocês. Vamos para o próximo. Aqui a luz estava tocando bem aqui de frente. Vou fazer a luminária frontalmente aqui. Pronto. Esse aqui agora eu quero a luz tocando aqui em cima, né? Vamos fazer de conta que tem uma luminária aqui em cima. E só ela agora está acesa e está realmente iluminando essa figura. Está iluminando essa figura exatamente em cima, ok? Então vamos lá. O que acontece quando eu ilumino essa forma? Aqui de cima os raios estão descendo aqui, ó. Tocou exatamente aqui no centro. Essa face toda iluminada. Tá, beleza, essa face eu quero que essa caixa seja uma caixa branca? Não, não quero uma caixa branca agora. Quero uma caixa, sei lá, lilás. Lilás. Então lilás, eu vou tentar imaginar que lilás seria algo assim, num tom médio. Porque é um cinza, né? Lembrem-se da aula do exercício 2. No exercício 2 eu falei sobre aquela ideia de que no papel já temos o branco total, um branco absoluto, temos que achar o preto absoluto que ele existe, e entre eles existe, eu trabalhei com três nuances, né, que era o cinza bem claro, um cinza bem escuro e um cinza médio. Mas isso é uma infinidade de tons, porque quando no desenho artístico você quer representar algo que está, né, que você pensou, que você quer criar, algo que está à sua frente, você tem uma infinidade de tons de cinza. Basta você pegar, claro que tem alguns que meio que se aproximam, é normal, é natural, mas basta você pegar uma imagem bem colorida, coloque ela no celular, use um aplicativo, não sei qual, e transforme essa imagem em preto e branco. Vocês vão ver que tudo que é cor se transforma em tom de cinza, não fica branco. Né? O branco é o branco só, somente o branco vai ficar branco.
Então vamos lá, aqui o lilás, ok, beleza, eu trabalhando um lilásinho aqui. Se é uma luz artificial, saiu do centro, eu já posso, se for uma luz fraca, eu poderia já, se eu quiser, nas extremidades aqui, posso tentar deixar já um pouco mais escuro esse lilás, porque já está perdendo a intensidade, então eu já não consigo ver a luz rebater a cor normal, né, do que seria essa caixa assim, esse cubo cinza. Cinza não, lilás. E o que acontece aqui? O que acontece com essa face? Essa outra e a de baixo. Bom, o oposto a essa face daqui, de ponto inicial de luz, seria essa face aqui de baixo, que é o ponto inicial de ausência de luz. Só que como ela está tocando no plano, eu não faço nada com ela. Eu sei que ela iria estar bem mais escura, mas eu nem consigo ver. E o que acontece com as outras faces? E eu vou pensar o quê? Os raios estão passando, existe a atmosfera aqui, existe uma luminosidade atmosférica, né, que é o rebatimento dessa luz, porém essa luz é artificial, eu não posso fazer muita luminosidade, porque não vai acontecer. Com a luz artificial é muito pouco mais, existe, mas é bem menos do que com a luz natural. Então eu vou trabalhar aqui, ó, o lilás já um pouco mais escuro do que esse em cima. E embaixo vai ficar bem mais escuro ainda, porque está perdendo totalmente até esse rebatimento da luz atmosférica. Aqui, ó. Se alguém quiser saber, e talvez não tenha perguntado, mas analisou, eu estou usando para todos esses desenhos o mesmo lápis aqui, é um lápis HB ou um B? Um lápis B da Cretacolor. Não é porque eu não estou pensando em deixar nada lindo e maravilhoso e eu não sinto a necessidade de ter que mudar o lápis para estas representações. Dá para escurecer aqui, ó, tentar representar aqui uma área mais escura, somente intensificando um pouco mais a pressão no zigue-zague, né? Mas eu consigo deixar assim a representação do que seria essa ausência de luz muito boa também, sem a necessidade de usar um lápis mais macio. Mas se vocês quiserem usar, podem usar, não tem problema nenhum. Eu vou... Vamos para o outro lado. Esse aqui, a mesma coisa que esse, porque a atmosfera vai trazer um pouco desse efeito de luz aqui em cima, mas aqui embaixo, como está muito mais distante, e não tem nada muito próximo para rebater, então eu posso escurecer mais essa área aqui embaixo, como eu fiz aqui do lado, e deixar em cima mais suave. Eu não sei quanto a vocês, mas assim, eu espero que essas aulas aqui realmente estejam entrando na mente de vocês, né? Para mim faz todo sentido, mas eu espero que para vocês esteja fazendo, porque talvez seja a primeira vez que vocês estejam tendo esse contato, e pode ser que vocês olhem para essa aula e digam assim, mas é uma aula que sombrear dar volume a um cubo não é bem o que eu queria para o tipo de desenho que eu quero fazer. Mas se vocês olharem além do desenho que estamos fazendo aqui, da representação que estamos elaborando aqui, que eu estou elaborando para vocês, pensem nisso aqui sendo útil para qualquer outro tipo de desenho. Pensem em qualquer coisa que vocês achem que é interessante. Uma vez que vocês têm esse domínio, a ideia é que tudo fique muito mais fácil, né? Eu quero muito que vocês consigam visualizar isso. Que vocês exercitem, né? Quanto mais vocês fazem, ou se por acaso vocês fizerem pelo menos uma vez ou duas, esse entendimento ele já começa a fixar. E é bem mais interessante para vocês, né? No passar do tempo. Olha aí, então aqui eu quero que fique um pouco mais escuro. Essa parte aqui de baixo, deixar um pouco mais escuro do que eu queria estar aqui. Para separar esse degradê. Pronto, para mim tá bom. Só para separar aqui a área. Aqui não existe linha, né? Não existe contorno. Mas aqui no desenho, na representação, eu quero forçar um pouco. Pronto, seria isso aqui.
tem uma projeção de sombra, não vou fazer agora, não é o momento. Na próxima etapa das aulas dos sólidos, vamos fazer a projeção de sombra, que é realmente a sombra, né? Aqui estamos só na ausência e incidência de luz no objeto. Eu trabalhei com a luz tocando na face, vamos trabalhar agora tocando nas arestas. Qual aresta eu quero que toque aqui? Vou colocar essa daqui, ó. Quero uma luminária tocando aqui. Então, vou imaginar que essa luminária aqui, ó, eu virei ela para o outro lado. Eu coloquei ela de frente, essa mesma que está aqui em pé. Eu coloquei ela de frente para a caixa do outro lado. Eu virei ela para o outro lado. Quando eu faço isso aqui, eu viro ela para o outro lado, então o que acontece? Eu estou iluminando essa aresta, né? É uma aresta agora, é bem no centro aqui entre duas faces. Então essa luz se propaga sentido retilíneo para esses dois planos, ilumina todos os dois planos, ilumina, bate aqui no chão também, né? Tá batendo aqui no chão, toca aqui também pelos cantos. Ela vai rebater nas faces de trás e temos a atmosfera. Então vamos lá. Que cor é essa caixa? Que cor eu quero representar aqui? Não sei. Marrom? Pode ser o marrom. Então eu vou imaginar um tom de cinza que para mim seja a representação de um marrom. Pode ser, porque é marrom, aí você diz, pô, é marrom escuro? Não, depende. Tem marrom claro, tem um marrom médio, tem um marrom um pouco mais próximo do marrom que seria escuro. Né? Tem várias possibilidades aí. Na matiz de tons, você pode decidir qual que você está fazendo, ou se você estiver observando e conseguir trazer, aqui é o marrom claro. É um marrom claro com as fissuras, não é isso? Com as ranhuras. Mas é um marrom claro, não é um marrom escuro. Então, vamos lá. Tem os dois planos iluminados. Aí vamos supor que essa luz não seja uma luz muito intensa. Iluminou toda a face. Beleza, deixou tudo por um. Mas aí não é uma luz muito intensa. É uma luz mais fraca, uma luz artificial. Então o que eu faço? Saindo desse centro, eu posso deixar essas extremidades, né, tanto aqui atrás como do outro lado lá atrás, eu posso deixar essas extremidades um pouco mais escuras. Por quê? Porque não está recebendo toda essa intensidade de luz. Ok, olha aí. E o que acontece aqui em cima? Bom, aqui em cima seria praticamente a mesma coisa. É como se eu seguisse essa mesma como é que eu chamo? Pô? Essa mesma intensidade aqui de área, né? Esse degradê aqui do outro lado. Porém, aqui em cima, eu acredito que fica um pouco mais escuro. Por quê? Porque só tem atmosfera aqui para poder rebater, não tem nada de chão, não tem nada de parede, não tem nada que possa, então seria a mesma coisa, porém mais claro aqui nos cantos, né? Assim, é mais escuro do que na frente. Eu já posso fazer já de um tom mais escuro, porque já é um tom médio, não recebe luz. E à medida que vai indo para o fundo, ó, naquela direção, tipo assim, aqui do lado ficou mais claro. Lá no fundo vindo para frente, tanto de um lado quanto do outro. Eu posso escurecer. Olha aí. Pronto. Seria isso aqui. O que acontece com as faces laterais? A mesma coisa, eu iria escurecer mais ela no fundo, mas está bem mais escura, e vindo para frente é como se eu usasse esse degradê que está aqui em cima, do lado de cá, e aqui atrás ele é mais escuro, vai ficando mais suave vindo aqui para frente. Eu usaria o mesmo lá no fundo, ele começaria bem mais escuro, e vindo para frente vai ficando um pouco mais claro. E provavelmente essa face aqui de trás e essa outra, ela vai ser um pouco mais clara nessa parte inferior aqui, porque
porque a luz ela passa direto, toca aqui no chão, ilumina tudo aqui no chão e ela rebate aqui para cima. Então essa área aqui, do outro lado aqui, onde não está recebendo luz, ela fica também um pouco mais clara. Beleza? Fazer mais um com a luz ela tocando na aresta. Tá, vamos fazer de conta que tocou aqui, ó, numa área que a gente não vê. Ela está tocando exatamente aqui, nessa aresta. Qual é o ponto oposto? Esse daqui. Então vou imaginar aqui, ó, uma lanterna aqui no chão, caída. A lanterna aqui. E essa luz está tocando exatamente, ó, aqui em cima, nesse centro aí. Beleza? Caída, se bem caída, ela iria apontar até um pouco mais para baixo, né? Que tem essas problemáticas, mas também a gente consegue, só é entender a gente consegue fazer. Se ela toca aqui embaixo e o ponto aqui, a direção é essa daqui, mas no final não adianta, porque o ângulo não é a posição central, é todo o feixe de luz. Então, como mais próximo é esse daqui, é o centro, né? Eu acredito que seja o centro, não, tá no chão, é o mais próximo esse daqui mesmo, é aqui embaixo. Mais próximo é embaixo. O oposto é o lado de cá. É o oposto. Aqui vai ficar mais escuro. Vamos pensar assim. É porque como ela tá aqui embaixo, né? Eu imaginando ela aqui, vamos lá. Aqui a lanterna e a caixa. Tá tocando mais ou menos aqui assim, ó. É como se o centro, ela tá meio que assim. O ponto inicial, realmente mais próximo, é o daqui de baixo. É quase lá embaixo. Né? Mas dá para fazer também, não tem problema não. Aqui o oposto está ao lado de cá, é exatamente esse ponto daqui. O que acontece com toda essa face daqui de trás? Essa daqui e essa daqui, as duas estão iluminadas pela luz artificial da lanterna. Porém, se essa luz for uma luz intensa, então eu já sei que aqui na frente tudo está por 1. É um tom de cinza único. Se for mais suave, então em cima vai estar mais suave, quer dizer, se for uma luz menos intensa do que algo muito mais forte para iluminar uma caixa dessa inteira. Então aqui em cima vai estar já um tom de cinza. Desculpe, diferente. Olha o sono. Por que vem um sono assim que a gente tá desenhando, né? Será que é o horário? E aqui em cima também, do outro lado a mesma coisa, fica uma área um pouco mais intensa no cinza do que embaixo. Aí eu tenho que decidir que tom é essa caixa, né? Vamos lá, vamos pro branco para ver o que acontece. No branco. Então no branco, aqui embaixo vai estar bem branco, aqui em cima vai estar bem suave. A mesma coisa do outro lado. Eu não vejo, mas eu sei. Aqui embaixo vai estar bem branco e aqui em cima vai estar mais suave. O que acontece com essa área de cima? O que acontece com essa face de cima? A luz passa direto. Então aqui ela já não recebe luz. Então esse branco ele já vai começar a me mostrar um cinza. Mais branco que seja, se não tem nada para rebater, ele já é um cinza. O que acontece com a medida que os raios vão saindo dessa área aqui, que a atmosfera que vai iluminar essa parte de cima e as outras áreas já está mais distante dos feixes de luz. Então, essa área aqui fica menos iluminada, ou fica mais iluminada do que no centro. O centro e vindo para o fundo, então a tendência é ficar mais escuro. Olha aí. Ou seja, menos iluminado. Não recebe tanta luz. Ok. E aqui, e esse lado e o outro lado. A parte inferior, a parte de baixo, tá tocando no chão, já era, não dá pra ver nada. E essa lateral e essa outra lateral. Vai acontecer, é como se eu pegasse esse degradê de tom de cinza, colocasse aqui atrás, ó. Ele vai ficar mais escuro aqui. Indo para fora, talvez um pouco mais claro, justamente por conta da luz que está passando, porque a luz ela passa direto aqui, ó. Toca aqui no ponto aqui embaixo, nessa leste, mas ela vai passando direto, então ela ilumina essa face, ilumina a outra. Em cima ela vai estar menos iluminada em cima, né? Aqui em cima, na verdade, vai estar até um pouco mais, já que é para trazer o degradê, aqui em cima fica menos iluminado do que esse ponto daqui, né? Na verdade fica um cinza mais escuro, porque o ponto de luz está embaixo, a luz sobe mais suave, aqui tudo fica um cinza mais escuro e aqui atrás mais escuro ainda.
Aqui na lateral eu tento seguir esse degradê, porém lembrando que aqui no canto, ó, ele já pega um pouco, tem uma besteirinha de luz aqui no canto, besteirinha, a mesma coisa do lado de cá. Eu vou escurecer tudo, né? Quer dizer, um pouco mais escuro em torno de cinza. E vou levar em consideração a luz que bateu aqui e subiu. A luz bateu aqui no chão, ela foi rebatida aqui para cima. Então aqui olha. Escurecer bem mais aqui atrás. O mínimo do mínimo de luz aqui. Os pontinhos estão aparecendo aí. Eu não sei, às vezes a prancheta tá marcada, às vezes eu acho que é sujeira, que é farelo de borracha. Mas vamos lá. Olha aí. Aqui atrás mais escuro. O oposto, realmente o oposto, né? E aí, provavelmente isso aqui. Aqui na frente fica um pouco menos, aqui embaixo vai ficar menos ainda, porque tem um rebatimento da luz e volta aqui um pouquinho. Vindo pro meio aqui, aí já desandou tudo, não tem luz, tudo escuro. Bem mais escuro, né? Mesmo a caixa sendo uma caixa branca, não é isso que a gente trabalhou? Ah, uma caixa branca, não importa. Luz fraca, você não percebe, já era. A não ser que tenha outras fontes de luz ao redor, aí sim, aí você consegue. Vamos lá, aqui agora eu quero trabalhar com a luz tocando no vértice. Se a luz toca, vamos supor que seja nesse vértice daqui. Então eu vou trabalhar logo no vértice frontal, nesse aqui. O que eu faço? O que acontece? Ela se propaga, né, em sentido retilíneo para todas as três faces. Tanto essa aqui lateral, essa de cima. Propaga para todos. Então, à medida do momento que ela sai daqui e vem para cá, ó, se ela vai perdendo intensidade, aqui embaixo eu já começo a fazer uma sombra bem sutil, mas já começo a fazer. E qual a cor dessa caixa? Vamos imaginar um azul claro. Um azul bem clarinho. Se bem que azul é uma cor, assim, já bastante vibrante, né? Dá pra escurecer até um pouco mais. Mas vou deixar assim. Se fosse um azul bebê, não sei. Olha, aqui tá toda iluminada a peça. Toda iluminada, então já representei praticamente tudo por um. Aí se a luz não é tão forte, então saindo daqui do centro e abrindo para os lados, ela tem uma tendência a ficar um pouco mais escura. Então aqui, ó, escurecer um pouco mais. E essa é a ideia, né? Que ele vai perdendo a intensidade, tanto aqui nesse lado quanto aqui em cima. Quanto aqui do lado também. É uma marcação de lápis. Eu pensei que era um cisco. Acho que o lápis bateu aí. Tava olhando para isso achando que era um cisco. Vamos lá. Pronto. E o que acontece com o oposto a esse ponto? O oposto a esse ponto é o vértice lá do fundo. Ele é mais escuro, mais intenso. A face inferior está tocando no plano, eu não vejo nada. As duas laterais vão estar bem mais escuras. Porém, aqui no canto e nesse canto do lado vai estar um pouco mais claro, né? Que é aquela ideia de estar um pouco mais claro do que mais para trás. Beleza? Vou fazer aqui então para a gente visualizar o que acontece. Eu vou colocar a luz tocando no vértice aqui. Eu acho que vai ficar mais interessante.
Coloco a luz tocando nesse ponto. Tocando aqui, então ela abre para esse lado aqui de trás e para esse lado aqui também, nessa oposta aqui a essa, do lado direito. Essa aqui é a oposta da frente e essa aqui de cima. Então tá, é o que? Uma caixa, sei lá, laranja, claro. Uma sombrinha aqui suave, bem suave, pronto. Saiu daqui de cima, veio chegando pro fundo, foi perdendo a intensidade, já posso escurecer um pouquinho. Só um tiquinho. O que acontece aqui atrás, o oposto desse ponto é esse, então eu já sei que a tendência é que tudo aqui mais pro fundo esteja com menos iluminação, né? Com a iluminação menor do que na frente. Mas aí o que eu faço? Olha lá, ó. Eu vou imaginar que quando os raios passam aqui por cima, a atmosfera vai iluminar essa área, vai iluminar com uma luz média, ilumina menos, com uma luz mais forte, ilumina mais. Então aqui o que eu faço? Eu escureço embaixo e vou deixando mais suave, indo para cima. Porém, aqui no canto, como a luz passa lá atrás, ele passa direto e toca aqui no canto, né? Provavelmente eu teria algo em relação à projeção de sombra assim, dessa figura aqui, eu não sei, mas estou só imaginando aqui. Depois eu faço isso. Essa luz, quando ela vem aqui, ela é rebatida aqui. Então, essa área aqui no canto vai ficar mais clara do que vindo para cá. Olha aí. E a mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer mais escuro aqui no centro, vindo aqui para fora. Só que imaginando que aqui em cima a atmosfera ilumina um pouco mais essa caixa. E aqui embaixo na frente também ela vai estar um pouco mais iluminada. Por quê? Porque a luz está tocando aqui e retornando, né? Então eu vou tentar imaginar que aqui no meio é uma área com maior ausência de luz nessa figura aqui. Olha aí. É claro que não é, gente, assim, ó, não é difícil, não é uma coisa muito complexa. Eu tento fazer de uma maneira para ficar o mais bem assim, bem tranquilo e prático possível. Então, eu realmente acredito que se vocês exercitarem essas aulas, né, esses modelos, eu acredito que vocês vão estar em pouco tempo já entendendo bem melhor o que vocês gostam de representar e com ideias muito mais completas, né? Muito mais bem estruturadas para que vocês consigam criar desenhos de maneira fácil, mais rápida, né? Do que se vocês não estivessem entendendo isso aqui. Beleza? Então essa aqui foi o quê? Eu vou deixar como essa sendo a última aula do cubo, da volumetria do cubo. A gente trabalhou 6 formas com luz artificial, né? Tocando na face, na aresta e no vértice do objeto. Próxima aula 17, vamos começar já a iluminar outra forma geométrica, beleza? Um abraço, um cheiro para todos. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.